dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 10 anos, atendendo jovens, adultos e idosos. E uma outra parte do meu trabalho é dedicada à temática das pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência. Hoje estamos aqui no nosso 11º episódio do podcast da Lama Luiz. E hoje, talvez vindo um pouco no clima do último episódio, que pra mim foi mais afetivo, assim, eu quero continuar falando de um tema que me foi muito caro ao longo da vida e talvez me influencie até hoje. E que eu vejo que também toca na vida de muitas pessoas, que é em relação à solidão. A solidão das pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência. Então, hoje o tema desse episódio vai ser girando em torno disso. Mas, como sempre, antes é importante fazer o nosso alerta de gatilho. Se você já me escuta desde sempre, você sabe que eu sempre falo sobre isso, você já deve estar acostumado, mas pode ser que você que me escuta nesse episódio esteja chegando por aqui agora. E eu sempre faço um alerta de gatilho em relação ao conteúdo que vai ser passado aqui, porque falar sobre abuso sexual é uma tarefa delicada, uma tarefa que requer, como eu sempre falo, um equilíbrio entre o reconhecimento da urgência que a gente tem em tirar esse assunto do silêncio que existe, mas também de uma necessidade de cuidado, de um autocuidado, para que esse acesso a esse conteúdo de alguma forma possa ser observado, possa ser cuidado enquanto você tá me escutando por aqui. Falar sobre abuso sexual pode mexer em algumas feridas, algumas lembranças, algumas memórias, e isso de alguma forma pode ter um impacto para você que me escuta, e é importante você também estar atenta a isso que se passa em você, para que a gente possa estar cuidando dessas coisas à medida que elas vão acontecendo. Então, se você estiver aqui comigo, me escutando e alguma coisa mexer muito com você e tal, então você pode parar, encontrar formas de se autorregular, de se cuidar, parar um pouco, depois volta, enfim. Os episódios estão aí disponíveis e você pode ter acesso a um momento que for mais oportuno e mais seguro para você mesmo. Então, eu gosto de fazer certo gatilho para poder dizer que você também precisa se cuidar ao estar aqui comigo. E ao falar das pessoas adultas, dessa solidão das pessoas adultas, inevitavelmente eu tenho que falar sobre o muro do silêncio. Na verdade, eu tô aqui pensando comigo, eu elaborei um roteirinho aqui, pensando comigo o quanto eu vou ser mais extenso ou não nesse episódio, porque são tantas coisas pra falar. Mas vamos lá, não tem como não falar disso sem falar sobre essa estrutura do muro do silêncio, né? Porque se a gente for para os números, a gente tem uma estimativa recente agora, que tem sido bem divulgada nas redes, que cerca de 4 crianças ou adolescentes são violentadas sexualmente por hora no nosso país. Ou seja, de 15 a 15 minutos, mais ou menos, a cada 15 minutos uma violência acontece. Isso é um número muito grande, é um número absurdo, assim. E a gente tá falando da realidade atual. E a gente não tem ideia de quais eram os números de 30 anos, 40 anos, 20 anos nesse passado, né? A gente não tem essa ideia. Mas existem algumas reflexões que podem, alguns indícios que apontam para que talvez não fosse tão diferente assim. Porque, de alguma forma, quando a gente para observar o momento atual, a gente entende que tem uma série de instituições, uma série de leis, um aparato socio-institucional, uma reflexão maior, uma abertura, pesquisas e tal, que falam mais sobre a questão da temática da violência sexual contra criança e adolescente atualmente. Então isso já existe. Existem instituições, enfim, redes sociais, existe uma agenda política, acabou de passar pelo 18 de maio, né, pelo Maio Laranja. Então existe uma série de ações, de movimentos sociais que de alguma forma dão uma certa olhada para essa situação. Não é tanto quanto a gente
precisava diante do muro do silêncio, diante da incidência, mas assim já existe uma iniciativa, já existem leis que prevê várias coisas para poder prevenir e combater esse tipo de violência. Todo esse aparato, se a gente volta para o contexto de 20, 30, 40 anos atrás, muitos desses movimentos não existiam, ou se existiam, eles estavam ali muito incipientes, assim. Porque é isso, né? A gente ainda tem essa questão. Se a gente pegar, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Que é ali um marco legal super importante para as crianças passarem a serem vistas como seres de direito e não propriedade dos pais. Se a gente parar para ver, o Estatuto é de 90. Ele é promulgado em 90, né? Mas daqui que o Estatuto vai começar a ter uma inserção social e uma adesão e uma reflexão e uma implementação de ações do que é previsto nele e tal, isso leva muito tempo. Poderíamos dizer que talvez até hoje algumas ações não tenham sido colocadas em prática de maneira tão efetivas quanto talvez o que seja proposto na lei, né? Então, se a gente volta para o contexto passado e a gente parar para o último episódio, o penúltimo, né? A gente falou sobre o machismo, né? Eu e a Isadora. E se a gente parar para voltar a anos passados, talvez a gente não encontre uma situação menos machista. Talvez a gente encontre uma situação ainda mais machista, ainda mais patriarcal, ainda mais etária, né? O poder do pai, do adulto sobre a criança e tal. Então, existe um contexto sociocultural, socioassistencial e o registro e o relato de várias pessoas que mostram que abusos sexuais aconteciam naquela época. E talvez acontecesse num contexto social muito mais favorável para que fosse silenciado e tal, enfim. Então, se a gente pega essa estimativa de a cada 15 minutos atualmente uma criança ou adolescente é violentada sexualmente no nosso país, se a gente joga essa projeção para trás, eu não sei se ficaria igual, menor ou pior, mas com certeza não é pequeno o número de pessoas adultas que passaram por essa situação na infância e adolescência. Estou falando sobre solidão, né? Solidão das pessoas adultas. E aí vem, né? Se tantas pessoas adultas elas foram abusadas sexualmente, onde é que essas pessoas estão, né? Cadê essas pessoas? Porque a gente não fala muito sobre isso. Então, eu acredito mesmo que existam muitas dessas pessoas, mas se elas existem, onde é que elas estão, né? E isso que eu tenho é que elas estão em todos os cantos, todos os lugares. Como eu já falei no meu Insta e aqui no podcast também, é muito provável que você que me escuta, mesmo que você não tenha sido uma vítima, mesmo que você não tenha passado por essa experiência, é muito provável que você conheça inúmeras pessoas que tenham passado por ela, né, por essa experiência, mas que você não faz a mínima ideia de quem são essas pessoas porque a gente não fala sobre isso. Então é muito provável que você conheça pessoas, mas que você não saiba, porque, como eu já falei, o bissexual é um tipo de segredo que se guarda a 7 chaves. E, como eu já falei aqui também, né, eu sinto que essa dinâmica da gente não falar muito sobre isso, esse muro do silêncio, né, como eu tenho batido tanto nessa tecla, de alguma forma faz com que as pessoas que passaram por essa situação, elas se sintam muito isoladas. Não é que nem que elas só se sintam, elas de fato estão muito isoladas, né? Porque por mais que a gente reconheça aqui que existe um número muito grande de pessoas que passaram por isso, se essas pessoas elas não falam, se existe esse silêncio acerca da situação, a gente não tem como reconhecer essas pessoas no meio da rua. Eu, antes de falar aqui explicitamente que eu passei por essa situação, talvez algumas pessoas desconfiassem. Mas talvez as pessoas desconfiassem só porque eu falo muito sobre a temática. Talvez eu andando no meio da rua, ou eu convivendo com um bocado de pessoas, ou eu, sei lá, enquanto psicólogo e tal, talvez as pessoas não é de parar e pensar, talvez Guilherme tenha passado por essa situação. Não, porque não está escrito na testa de ninguém que alguém passou por isso, né? Então, existe um número grande de pessoas, mas não existe um muro do silêncio muito grande entre elas, e isso impossibilita que a gente possa se reconhecer, que a gente possa realmente saber quantos somos e realmente que a gente possa se reconhecer um no lugar do outro, um na dor do outro, um no que cada um passa e tal. Então, isso de alguma forma gera um isolamento social muito grande. Um lugar onde as pessoas adultas, cada uma no seu canto, cada uma no seu silêncio, cada uma no seu segredo,
passe por várias coisas que eu tenho percebido que são muito comuns a muitas delas. Eu nunca vou poder dizer que é igual para todo mundo, mas é muito comum alguns tipos de reações, de desenvolvimentos, de comportamentos, de sintomas também, por que não falar assim, nas pessoas que passaram por isso. Só que a gente nem tem esse repertório, a gente não tem nem essa troca, esse compartilhar social para dizer eu não tô sozinha na minha dor, parece que a minha dor é só minha e a maneira como vivencio ela é só desse jeito e tal. E enquanto profissional eu tenho exercitado muito quando eu recebo algumas pessoas que chegam para mim de maneira cuidadosa, de maneira fenomenológica, de maneira não a ficar dando aula no consultório, mas eu tenho conseguido falar para as pessoas que chegam que elas não estão sozinhas na dor delas, porque existe uma coisa que também é compartilhada. E aí tem os podcasts e tal, fala um pouco sobre isso. Então, assim, isso de alguma forma existe a possibilidade disso diminuir um pouco essa sensação de que eu sou a única pessoa que sofro dessa forma, desse jeito. E tudo que eu tenho feito com essa temática é justamente para poder criar essa condição de maneira segura e cuidadosa, de a gente poder, cada pessoa que passou por isso, ir saindo do seu isolamento, ir saindo dessa solidão, porque essa solidão, pessoal, não é simples. Eu falei no 7º episódio, né, de que pra mim foi uma das piores coisas, e eu falei sobre isso no último episódio também, quando eu falo do manto pesado que te cobriu de solidão, né. Então essa solidão pra mim foi muito forte. Foi muito forte porque é assim, né, pessoal? Se a gente parar pra pensar que a criança, na socialização dela, né, ela vai aprendendo e desenvolvendo muito da afetividade com o vínculo que ela cria com as pessoas cuidadoras dela e tal. Várias abordagens psicológicas vão falar sobre isso. O quanto esses vínculos com as pessoas significativas de alguma forma são influenciadoras, constroem, formulam, estruturam um desenvolvimento mais ou menos saudável na criança. E aí imagina ou como uma criança experimenta esse vínculo familiar quando ela passa por a situação de abuso. E quando digo que ela passa por situação de abuso, é importante entender que vai desde lugares diferentes, vai desde atores diferentes envolvidos nisso. Porque a depender de como aconteça, vamos supor assim, imagina que seja uma pessoa de fora, né, da família. Mas se é de fora da família, aquela situação ali do trauma que aconteceu pode evocar tanto medo, tristeza, vergonha, que faz com que a criança não consiga se sentir capaz de falar sobre isso. Então podem ter níveis de ameaças, de chantagens, algumas palavras, algumas frases que as pessoas que estão como autores da violência, elas podem trazer para a criança, que aquilo é o suficiente para acorrentar, para aprisionar a criança de maneira muito forte. E então imagina que a criança, ela tá ali na criação, na construção desse vínculo, no desenvolvimento dela, e ela tá aprendendo, ela tá em companhia ali com o pai, com a mãe, com irmãos e tal, mas alguma coisa atravessa o caminho dela, e a partir dali ela tem um segredo, ela tem um silêncio que ela não pode compartilhar com ninguém. Se ali fosse uma pessoa adulta, já seria difícil. Mas se fosse uma pessoa adulta, talvez a pessoa adulta tenha já um desenvolvimento emocional onde ela conseguisse pegar aquele segredo e falar: não, eu sei que isso daqui eu não posso contar, mas todo o resto da minha vida eu continuo falando com as pessoas. Mas para uma criança, e a depender do tamanho que aquele abuso tenha gerado na vida dela, ele pode ficar tão grande que é muito difícil você conseguir deixar isso em segredo e compartilhar todo o resto. Então muitas vezes a criança, em algum lugar dentro dela, ela se fecha num mundo ali muito dela, permeado por uma série de sentimentos difíceis, pesados, densos, e ela não consegue compartilhar. E esse lugar, ele é muito solitário. Ele é muito solitário porque, volto a dizer, muitas vezes, né, nessa relação familiar, onde a criança vai aprendendo a crescer, a conviver com o outro, a se abrir, a confiar, a deixar com que o outro possa ajudar ela a se corregular, né? A Diane fala sobre isso, que as crianças, a gente não nasce com um aparato neurofisiológico onde a gente consegue regular as nossas próprias emoções.
Muitas vezes eu preciso de outras pessoas que já possam fazer já tenham essa habilidade para poder me ajudar a lidar com minhas próprias emoções, mas quando a criança, ela muitas vezes passa por esse abuso, esse silêncio, esse segredo faz com que ela tenha uma série de experiências no corpo, na mente, na alma dela, nas emoções dela, e ela não tem a possibilidade de poder falar com alguém para alguém chegar e trazer uma outra perspectiva e tal. Eu já falei sobre isso, sobre a animação, né, do segredo, da coleção Os Pássaros, quando uma professora chega e fala, a culpa não é sua, para uma criança pequena ainda, e ela começa a entender que a culpa não é dela, e ela chora, e ela mesma diz que tirou um peso nas costas, né, tirou uma tonelada das costas. Então, assim, o lugar da violência muitas vezes coloca ali um silêncio, um muro em volta da criança, ela não consegue nem se comunicar ou se abrir totalmente para a própria família. E se ela não consegue ir para a família, como fica esse lugar da solidão, sabe? Eu já falei desse filme aqui, vou citar de novo uma outra parte dele, que é Jogo Perigoso, né? Um filme da Netflix, que volta a dizer, alerta de gatilho para ele também. Ele é bem pesado e tal, só assista se você tiver com possibilidade de se cuidar ao assisti-lo. Mas tem um dos momentos mais difíceis desse filme, quase que contraditoriamente, é uma conversa. É uma conversa que o pai da menina, lá, o pai que era a figura do abusador, conversando com a menina depois dele ter abusado sexualmente dela, ele vai conversando sobre como aquele segredo tinha que ficar enterrado na vida da criança, da menina, acho que ela é uma pré-adolescente ali, criança quase pré-adolescente. E ele vai costurando isso de alguma forma, e ele vai dizendo para ela que ela não era capaz de contar esse segredo e não era capaz de guardar esse segredo, por isso eles tinham que contar logo para a mãe. Só que ele vai criando um medo, um pânico na cabeça da criança, onde ela se sente muito culpada pelo que aconteceu, e aí ele vai devagarzinho assim nas frases, colocando um medo nela que ele quer contar, mas que ela começa a ter medo de contar. Ela fala, não, pra que contar e tal? E aí ele vai meio que dizendo assim, por que você não sabe guardar segredo? E você pode, se a gente não for contar agora, a gente não pode contar nunca mais. E ele começa a trazer várias, o que eu acho denso, difícil, mesmo didático dessa parte do filme, é que ele vai colocando em palavras aquilo que eu senti ou aquilo que muitas pessoas podem sentir. Que ele vai falando, mas agora imagine, não contar agora e não contar para os seus irmãos quando eles chegarem. É não contar, sei lá, daqui a você há 5 anos mais velha e você talvez conversando com amiguinhas sobre as carícias, os namoradinhos e tal. É não contar nesse momento também. É não contar quando você já é muito mais velha. Ele sai falando vários momentos e a menina com muito medo de ser, sei lá, expulsa de casa pela mãe, tá lá falando, eu prometo que eu nunca vou contar, eu prometo, e ele vai ali enredando ela naquele silêncio. Lógico, no filme, de maneira didática, tem uma pessoa que vai ditando ali as várias coisas, mas em algumas situações nem é preciso ter alguém tão didaticamente reforçando ponto a ponto, como eu coloco na poesia, né? Costurando ponto a ponto com precisão, né? Esse silêncio. Mas é isso, muitas vezes você não se vê com a possibilidade de falar com seus irmãos, de falar com seus pais, de falar com seus amigos, e você guardar algo que de alguma forma pode trazer muita coisa para sua vida, muitos sentimentos, emoções, pensamentos, comportamentos, e você não ter a possibilidade de conversar com ninguém sobre isso. Isso gera uma solidão. Isso gera uma solidão que muitas pessoas não entendem, porque essa criança ela pode estar cheia de pessoas, como outros traumas também na vida, né, pessoal? Mas ela pode estar cheia de pessoas e pode receber muito carinho, muito amor, muito tal. E muitas vezes as pessoas não entendem como é que uma pessoa que foi tão amada, com tanto carinho e tal, como é que aquela pessoa desenvolveu uma série de comportamentos tão difíceis, muitas vezes autodestrutivos, depressivos e tal. Então as pessoas não entendem. E muitas vezes a pessoa nem consegue falar. Porque não é assim tão didaticamente assim, eu tenho um silêncio muito grande, eu sei muito bem quais são as experiências traumáticas que eu vivi e eu não quero falar para as pessoas, não. Muitas vezes isso acontece dentro da pessoa que foi vítima a partir de um lugar de repressão, de não poder olhar, como eu falei do meu caso, que esqueci e tal. Acontece de várias formas, onde até ela mesma
lembrar daquela situação é muito difícil. Então, assim, é algo que pode ser tão desestruturador que ela não consegue nem falar pra ela mesma. Então, se ela não falar pra ela mesma, como é que ela consegue compartilhar com o outro e tal? Então, mas o interdito tá ali. Ela pode não lembrar enquanto um sintoma, um mecanismo de sobrevivência, mas o muro tá ali, com uma forma de não poder falar muitas coisas, sabe? Nesse próprio filme tem uma parte que ele fala isso, de não falar entre as pessoas, depois ele pega e fala assim, a gente não pode falar nem entre a gente, né, o pai, o abusador falando com a filha, a gente não pode falar nem entre a gente, nem pra si mesmo. Ele fala, não compartilhar isso com ninguém, nem entre a gente, então a gente nunca mais vai falar sobre isso e você não vai falar nem consigo mesma sobre isso. Ou seja, um lugar onde você fecha totalmente essa possibilidade. E volto a dizer, pessoal, como é solitário isso, sabe? Como é solitário, como isso pode trazer para algumas pessoas que lembram um sentimento de que só a gente vive isso. Eu lembro agora de uma pessoa que eu atendi e que ela falava da dificuldade dela ali enquanto pré-adolescente, adolescente ali, descobrindo com as amigas dela, né? Ela tinha um grupo de amigas que estavam começando a descobrir esse lugar do corpo, dos primeiros beijos, do início da sexualidade ali já na adolescência e tal. E as amigas falavam disso de maneira muito... um mundo que estava sendo descoberto, sabe? E ela tinha um sentimento muito ruim de que nada daquilo era novidade para ela, porque desde muito mais cedo do que aquilo, alguém já tinha beijado, alguém já tinha mostrado pênis, alguém já tinha mostrado várias coisas e tal, e ela tinha um peso tão grande porque ela não conseguia nem compartilhar isso com as amigas dela. Então, quando tava lá um clima, imagina um grupo de amiguinhas falando sobre isso, ela faz parte daquele grupo, mas ela se sentia como uma pessoa diferente, como uma pessoa pesada, como uma pessoa que não poderia falar, como uma pessoa que não via graça nisso, que uma pessoa que era diferente, tinha um peso diferente, e ela se sentia solitária. Então, vamos pegar isso mais pra frente, sei lá, pessoas tenham dificuldade com suas relações sexuais e tal, e muitas vezes faz parte de um grupo de amigos, sei lá, até na idade adulta mesmo, e um grupo de amigos que falam muito sobre sexo, que falam muito, a gente tem uma cultura que coloca o sexo como sendo algo muito importante e tal, e as pessoas falam sobre isso. Eu sempre acho que as pessoas sempre dizem que fazem mais sexo do que elas fazem, do que de fato elas fazem. Como eu acho também que as pessoas dizem que as transas delas são sempre melhores do que de fato são. Enquanto psicólogo, a gente tem acesso a isso, né? Eu escuto muitas pessoas que quando eu de alguma forma escuto o relato delas na sociedade, parece que tudo é muito mais feliz, é mais fluido, é mais gostoso, é mais prazeroso, e quando tá na intimidade do consultório, as coisas são um pouco diferentes. Mas enfim, a gente tem um contexto social onde as pessoas falam muito sobre sexo e tal, e aquela pessoa que tá ali, ela tem uma relação diferente com a sexualidade dela. Ela tem uma relação onde talvez ela não tenha sido tanto prazer, não tenha tanta vontade, tenha nojo, tenha medo, tenha insegurança. E a pessoa muitas vezes não consegue falar sobre isso, porque se ela for falar sobre isso, ela vai ter que tocar na experiência do abuso. Como é que ela explica para as pessoas? Então, como ela não vai conseguir falar sobre o abuso, então ela já não explica várias outras coisas que ela poderia compartilhar com a pessoa ali. Lembro de uma vez estar conversando com uma pessoa, e essa pessoa ela foi abusada sexualmente na infância, e a gente estava conversando sobre virgindade. Quando foi que se perdeu a virgindade e tal. E foi interessante porque essa pessoa, ela localizava a ser virgem ou não para quando ela teve uma experiência ali, depois da adolescência e tal. Só que ela tinha sido abusada sexualmente de maneira bem difícil antes ali, quando ela era criança ali, 9, 10 anos. E ela conhecia muita coisa. E de fato, aquilo aconteceu. Então, quando ela falava da virgindade, ela falava, logicamente, desse lugar de uma experiência consentida, de uma experiência que ela realmente quis e tal. Mas isso era muito confuso para ela. Peraí, a minha primeira vez não foi essa. Minha primeira vez foram aquelas tantas vezes e tal. E a pessoa ficava... Então, essa coisa tão comum de ser compartilhada, talvez entre os homens nem falam tanto sobre isso, talvez mais as mulheres. Mas até isso, de como é que foi a sua primeira experiência, como sendo um lugar de segredo, um lugar de confusão, onde a pessoa pode querer dizer, não, a minha primeira experiência foi com meu namorado, mas em algum lugar, mesmo difícil pra ela, pode ter uma imagem de que, eita, tu lembra que não foi com teu namorado, né? Foi com alguém que pra você é terrível, absurdo, dá muita raiva, mágoa, culpa, tristeza, enfim, nojo. E aí a pessoa fica, caramba, então é uma série de sentimentos, uma série de vivências
que uma pessoa que passou pelo abuso, ela muitas vezes não consegue compartilhar com o outro. Imagina uma pessoa que passou por abuso sexual e de alguma forma ela sentiu algum tipo de prazer no corpo dela no momento daquilo. Como falar sobre isso? Como falar sobre isso se as pessoas elas de alguma forma olham para essa experiência de maneira tão moralmente repreensiva assim? Como é que pode uma pessoa passar por aquela experiência e ter tido algum tipo de prazer? Como assim então sinto prazer com uma coisa que me detonou, que me machucou, que me violentou? Então que pessoa é essa que sente isso? Então eu posso ter gostado, então não foi violência, então eu quis. Então é uma série de confusão. E imagina essa série de confusões na cabeça da pessoa sem ela poder comunicar para amigos, sem ela poder comunicar para a família. Quando a situação do abuso sexual acontece dentro da própria família, a solidão pode ficar ainda maior, porque nem dentro da casa a pessoa se sente de alguma forma habitando um lugar seguro, um lugar onde ela pode se sentir acolhida. Então são tantas experiências, tantas vivências que vai fazendo a pessoa que passou por isso se sentir realmente um ser muito diferente. Um ser como se tivesse uma marca, sabe? Uma marca. Em um momento eu me sentia um pouco amaldiçoado pela vida, sabe? Porque sabe aqueles desenhos animados onde você mostra o desenho, a pessoa andando pra lá e pra cá e tem aquela nuvenzinha bem carregada só chovendo na cabeça da pessoa? Eu me sentia muito isso. Eu me sentia como se fosse diferente. Eu via as pessoas rindo, eu via as pessoas falando de coisas legais, felizes e tal, e ali sempre tinha um tom mais deprê pra mim, sempre tinha um tom mais melancólico e tal. Então, isso é uma série de experiências que você acaba não conseguindo compartilhar com as pessoas. Você não acaba conseguindo compartilhar, assim, porque são muito íntimas e falam de muitas dores que você nem sabe se você começar a compartilhar uma coisa, onde é que aquilo vai parar. Então é melhor nem compartilhar nada, sabe? Então, assim, a pessoa pode ficar se sentindo isolada em relação à família, em relação a amigos, em relação a trabalho. Imagina, eu tô falando da pessoa adulta que carrega aquela marca, que sente um bocado de coisa. E vamos lá, pessoal, vamos só tentar até colocar alguns outros elementos. Uma pessoa adulta que passou por isso, muitas vezes ela sente no corpo dela, na mente dela, na alma dela, nas emoções dela, ela sente várias coisas que pra ela não faz sentido nenhum, que ela não consegue explicar nem pra si mesma, mas ela sente. E se ela não consegue não consegue nem explicar pra ela mesma, se ela se julga sobre aquilo, como é que ela consegue compartilhar isso pra uma outra pessoa? Mesmo que seja amigo, mesmo que seja família, mesmo que seja um companheiro ou uma companheira. Interessante, né? Porque a gente tem na ideia, espero que quem me escute aqui também tenha, a gente tem na ideia de um companheiro ou companheira como uma pessoa de confiança, né? Eu sei que muitas pessoas se relacionam com pessoas que talvez nem sejam tão de confiança assim pra elas, mas enfim. Mas, sei lá, uma representação social de um relacionamento talvez envolva uma situação onde eu posso me abrir, não só sexualmente, mas me abrir enquanto pessoa, me abrir enquanto sentimento, que eu possa confiar e tal. Mas muitas vezes as pessoas adultas que passaram por isso, elas não conseguem se sentir seguras para poder compartilhar tantos sofrimentos, tanta densidade. Eu já falei sobre isso em outros episódios. Então, assim, eu não consigo muitas vezes me sentir bem, me sentir segura, acompanhada, podendo ser acolhida por minha própria família, com os amigos da infância, adolescência, com amigos mais velhos, inclusive na relação com um companheiro ou companheira, sabe? Então, é como se muitas pessoas que passaram por isso vivem tentando, quase como fosse um mundo paralelo. Não sei se quem me escuta aqui tem esse tipo de pegada, mas eu nunca consigo assistir muita série, assim. A única série que eu consegui acompanhar do começo ao final foi Dexter. Sei que quem tá aqui escuta, assiste, né? Mas é um seriado muito, muito controverso, assim, pra muita gente e tal. Mas tinha uma coisa que me deixou pregado, assim, na série, foi o mundo paralelo que o Dexter habitava, sabe, assim. Pra fora ele tinha um tipo de vida onde ele era, assim, um cara tranquilo, um cara até um cara não muito ligado, assim, como se fosse um cara que as pessoas podiam enrolar e tal, que as pessoas subestimassem e tal, porque parecia ser um cara meio bobo, assim, e tal. Mas por trás daquilo
Ele era um cara altamente sagaz, um cara altamente calculista, um cara altamente forte, assim, fisicamente, tinha poder pra bater, pra matar e tal. Então, era um cara que tinha um outro mundo frio, assassino, que podia fazer coisas e que as pessoas não sabiam. Então, ele falava de um passageiro sombrio que habitava dentro dele, que fazia ele fazer várias coisas e tal, que meio que levava ele a fazer determinadas coisas. E eu me identifiquei muito com essa cisão entre o que eu mostro pra fora de quem eu sou e aquilo que realmente eu tenho dentro de mim, sabe? Só que é muito pesado carregar isso, sabe? Tem um livro que eu gosto muito, hoje eu tô cheio de referenciazinhas. Tem um livro que eu gosto muito que se chama O Lobo da Estepe. Esse livro foi um dos livros que mais marcou a minha história, assim. Agradeço ao meu pai por ter trazido ele pra mim. É de um autor chamado Hermann Hesse. E esse livro, pra mim, traduziu há um tempo muito como eu me sentia. Uma pessoa cinida em duas partes, uma que aparecia e outra que ficava mais guardada e tal. E tem um momento no livro que o Hermann Hesse ele faz uma análise sobre o próprio personagem e ele fala que o Lobo da Estepe ele queria muito ser aceito, que é o personagem principal, ele queria muito ser aceito e ser amado pelas pessoas que ele também amava. Mas ao mesmo tempo ele não conseguia se abrir para essas pessoas. Ele não conseguia demonstrar que ele amava elas. Porque ele sentia que o lobo era algo tão presente dentro dele que se ele de fato fosse ser sincero com essas pessoas e se vincular com essas pessoas, ele em algum momento iria mostrar o lobo dele para as pessoas. E essas pessoas iriam se machucar e essas pessoas iriam se afastar dele. E ele dizia, mas era justamente para aquelas pessoas que ele mais amava que ele queria mais mostrar o lobo que existia dentro dele, porque ele queria mostrar alguma coisa que era parte dele. Só que era dessas pessoas que ele tinha mais medo que fosse abandonado e tal. Então era um conflito que eu sentia assim, caramba, o que eu mais queria era falar pro meu pai, pra minha mãe, mas ao mesmo tempo o que eu menos queria, o que eu mais tinha medo era de falar pro meu pai, pra minha mãe. Então uma pessoa adulta que passou por isso, muito, se você pergunta pra ela assim, você quer falar sobre isso? Muitas vezes o que ela mais gostaria era de poder compartilhar e não carregar esse peso sozinho que ela já carrega há tanto tempo. Mas ao mesmo tempo, ela segura, ela sustenta, ela fica porque ela não tem essa segurança de que ela pode mostrar os demônios dela e que as pessoas não vão abandoná-las. Ainda vão continuar sendo companhia, parceiros e tal. Então pense no mundo paralelo, pense no mundo solitário, pense numa cisão onde as pessoas têm uma série de sentimentos, volto a dizer o que eu estava falando antes, uma série de comportamentos que não fazem nem sentido para elas, e como não faz sentido para elas, é muito difícil dizer para o outro. Então, sei lá, imagina uma pessoa que já é adulta e que, por exemplo, acontece alguma situação com ela, infelizmente, acontece isso muito, mas acontece a situação dela num ônibus, onde dentro da nossa cultura machista é muito comum que homens abusem sexualmente de mulheres em transportes públicos. E imagina que isso acontece de alguma forma num contexto onde essa pessoa ela não consegue dar algum tipo de resposta naquele momento. Imagina que essa pessoa, ela que também pode ser abusada sexualmente, né? Imagina que ela não conseguiu responder lá atrás e que aquilo ainda vive dentro dela e que quando aquilo acontece novamente na idade adulta, ela não consegue ter uma resposta pronta assim para poder se livrar daquilo, para poder gritar, denunciar e tal. E essa pessoa muitas vezes congela e acaba passando por aquilo de alguma forma de novo e tal, e não consegue fazer nada. Então, muitas vezes, essa pessoa adulta ela não consegue entender por que é que ela não faz determinadas coisas. Ela não consegue entender por que ela não reage, ela não consegue. E um medo de falar isso para outras pessoas, dizer assim, cara, mas essas pessoas também não vão entender. Se eu mesmo não entendo, como é que o outro de fora vai entender? E dizer, mas por que você não gritou? Por que você não reagiu? Por que isso? Pessoal, eu não sei, eu queria, mas na hora eu somente congelei, não consegui fazer mais nada. Então, assim, isso e outras coisas, a própria questão da sexualidade, uma mulher que gostaria de ter uma vida sexual ativa, que tem um relacionamento com um companheiro e confia nele e gosta dele, o companheiro também e tal, mas quando chega na hora do sexo ela trava.
e ela não consegue fazer nada, e é difícil para ela não dizer isso pro companheiro, porque ela muitas vezes não consegue dizer que foi abusada sexualmente lá atrás e tal. Então vive uma situação onde ela pode até ir para um outro lugar de uma narrativa onde ela não gosta de sexo, onde a relação não é boa com o companheiro. Ela pode tentar encontrar outras formas de viver aquela situação sem dizer de fato algumas coisas se passaram por ela. E isso é muito solitário, isso é muito desgastante. É viver uma solidão a dois, é viver uma solidão dentro da família, é viver uma solidão com os amigos. E isso ao longo do tempo, né? E novamente vem aqui a questão do tempo, né? Sempre falo do tempo. Ao longo do tempo isso acaba sendo muito exaustivo, muito cansativo. E essas pessoas, elas podem de fato achar que não faz sentido nenhum continuar vivendo aquela vida daquele jeito, sabe? E aí pode ficar nesse paradoxo entre o que eu mais queria era que as pessoas pudessem me conhecer, poder me abrir, poder falar, mas ao mesmo tempo eu não suporto a ideia de abrir uma ferida tão antiga, tão difícil e não ter certeza que essa ferida vai poder ser cuidada de algum jeito. Então, assim, é muito importante que a gente, enquanto sociedade, seja você que tenha passado ou não por a situação, possa reconhecer que existe esses silêncios, esses segredos e essas solidões, sabe? Reconhecer que isso tá aí pra gente tanto não julgar pessoas que não se sentem ou não se sentiram durante muito tempo capazes de romper com essa solidão para poder se abrir um pouco mais. Tem pessoas que na terapia, pessoal, falando de um outro contexto agora, né? Do meu contexto, tem pessoas que na terapia conseguem falar sobre isso. Tem pessoas que passam anos na terapia sem falar sobre isso. Tem pessoas que falam um pouco sobre essa terapia, mas não falam exatamente o que aconteceu, porque é difícil, porque é vergonhoso, porque tem culpa e tal. Então, imagina uma solidão dentro do próprio ambiente terapêutico, quando você está ali diante de uma pessoa que, sei lá, independente da abordagem, está ali para estar contigo, né, te ajudando a passar por esses lugares tão difíceis, sabe? Então, é importante que a gente entenda, voltando ao que eu estava falando antes, é importante que a gente entenda que não é fácil para a pessoa romper com essa solidão, sabe? Para poder se abrir para as outras pessoas. Até porque, botando um elementozinho aí, lá atrás, quando ela foi abusada sexualmente, pode até ter acontecido o fato dela ter contado para alguém, e esse alguém pode não ter feito nada. Esse alguém pode ter dito para ela que a culpa era dela. Esse alguém pode dizer que foi somente uma brincadeira, que aquilo não é sério, que ela não pode dizer, que se dizer vai ser pior, que não sei o que. Então, ela pode ter tido, inclusive, já a experiência de ter aberto aquela ferida para alguém, e esse alguém pode ter feito algo muito ruim com ela. Então, é como se essa solidão é isso. Lembro das camadas no mundo do silêncio. É a nível individual, é a nível familiar, é a nível sociocultural, enfim. São várias camadas, sabe? Que esse mundo do silêncio tem e que acabam fazendo com que essa pessoa fique muito na solidão. E a gente, enquanto sociedade, é importante que a gente possa reconhecer que essa solidão existe para, na medida do possível de cada pessoa, se disponibilizar a ser ponte, sabe? Se disponibilizar a ser ponte, se cada pessoa é uma ilha, que sejamos pontes, né? A ilha das pessoas adultas que foram abusadas sexualmente são ilhas bem distantes umas das outras e que parece que não tem caminho para se chegar lá. E é difícil você chegar tentando arrombar a porta para entrar, mas muitas vezes essas pessoas aqui elas podem dar sinalizações, podem dar alguns indícios de que elas não estão aguentando mais e tal, e isso, ao você escutar uma pessoa dessa, você pode poder olhar para isso e ver como é que eu posso ser ponte para poder chegar até esse mundo, para poder ajudar essa pessoa a não ficar tão isolada, poder direcionar essa pessoa a poder procurar uma ajuda, ou somente acolher aquela pessoa, enfim, de alguma forma ajudar essa pessoa a não ficar nesse isolamento que é tão claustrofóbico, sabe, pessoal? Se você não é uma pessoa adulta que passou por isso, que bom que você está aqui nesse podcast escutando tudo isso que eu tô falando, porque de alguma forma isso te ajuda talvez a desenvolver um pouco mais de sensibilidade para, ao encontrar alguém que tenha passado pela situação, que você possa ser uma presença mais facilitadora para que esse silêncio não tenha que ser devolvido para o muro dele e fique lá guardado para sempre ou até por muito mais anos, sabe? É bem importante que a gente possa entender um pouco mais. Teria mais coisas para falar, mas hoje eu vou ficar aqui com esse tempo. Mas é isso, pessoal. Espero que
a gente vá aprendendo, vá entendendo, vá compreendendo esse muro do silêncio, vá compreendendo essas solidões que existem. Solidões no plural fica meio esquisito, né? Mas tá, são tantas pessoas em solidão que parecem solidões. Mas é importante que a gente possa entender e compreender esse muro todo, para que a gente possa ser ponte, para que a gente possa ser tijolos a menos, para que a gente possa ser ponte para poder conectar com as pessoas, que a gente possa ser acolhida, sabe? Ser guarida para pessoas que estão há tanto tempo se sentindo tão sozinhas, vulneráveis e tão sem possibilidade de passarem por alguma coisa que seja mais confortável para elas. Então é isso. Se você quiser ter mais contato com essa temática, você pode me seguir no Instagram, né, pelo perfil do guilhermeassunção.psi, sem o cedilha e sem o tio, né? Ou pode mandar um e-mail aqui para esse canal aqui, que é o da lamaluz@gmail.com. Espero que você que me escuta agora, você que talvez tenha passado pela situação, que você saiba que por mais que essa solidão tenha sido algo que você vem vivenciando ao longo desse tempo todo, isso não é uma realidade definitiva. É possível encontrar formas de conseguir se abrir para os outros, sem que isso necessariamente seja se vulnerabilizar. Mas eu não tenho uma receita pronta para isso. Eu não tenho como dizer, faz assim, 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 porque eu sinto que esse lugar de estar mais aberto para o outro também passa para eu conseguir me sentir um pouco melhor de mim comigo. Então é preciso cuidar de tudo isso que eu vim falando aqui, que atravessa você, que de alguma forma te aprisiona, que te acorrenta, para que você possa sentir que outras pessoas podem partilhar dessa travessia com você. Muitas vezes isso vai começar numa relação terapêutica, e na relação terapêutica você vai se sentindo acompanhado e tal, e depois você vai se sentindo seguro e mais forte para poder fazer isso e ampliar isso para alguma outra pessoa que você sente que é de muita confiança para você, e isso vai ganhando espaço até você, quem sabe, sentir tão seguro com isso que você não se sinta mais tão impedido de se abrir para o outro, para outra, para o mundo, para a vida, com medo de que isso seja desestruturante para você, sabe? Então, se você tá aqui me escutando e você passou por isso, e se você se reconhece nessa solidão, saiba que é possível, com cuidado, a gente encontrar outros lugares para nossas dores e para nossas relações. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui hoje. A gente se encontra no próximo episódio. Um abraço.